Tudo que a gente tem curiosidade, a gente chega no meu pai ou na minha mãe e pergunta. A educação sexual na família é natural. Tá? A criança, ela aprende a educação sexual a partir do exemplo, a partir daquilo que os pais verbalizam ao longo dos dias. Tá? Não existe uma orientação sexual, uma educação sexual sistematizada, organizada na família. A criança, ela aprende a partir da identificação, a partir da imitação. Família não tem que ser 100% presente e nem pode ser 100% ausente. Família tem que ser suficiente. E você deixou ele sair sozinho? Tá vendo como eu sou um pai moderno? A primeira escola é a própria família. Depois, a escola como meio acadêmico mesmo, complementando as orientações, a educação recebida nessa casa. Falar de sexo com filhos deve ser algo natural. Você deve falar de sexo como você fala de qualquer outro assunto. Como pai, eu vejo como uma dificuldade. Agora, por outro lado, né, quer dizer, como um profissional de TV, eu fico muito mais confortável, né, de vê-los na frente da TV, né, que é um instrumento que eu conheço, né, do que lidando com outras ferramentas que a gente não tem tanto conhecimento assim. A sexualidade do adolescente é uma sexualidade particular. Primeiro, porque é uma sexualidade que acontece num corpo renovado por transformações súbitas, abruptas, que acontecem sem pedir licença nenhuma para ele. Segundo, é uma sexualidade que acontece no indivíduo destemido que se julga invulnerável. Comigo nada acontece, acontece com os outros. Terceiro, que é uma sexualidade que acontece no indivíduo super explorador, ávido por conhecer coisas novas. Terceiro, é uma sexualidade que acontece no indivíduo que tem uma característica muito particular, que é um relógio especial. Depois que ele faz, ele para pensar, que é a característica do reloginho, do tempo do adolescente, né? Imediatista para muitas coisas. Então ele faz, depois, peraí, mas será que eu devia ter feito? E quinta característica é uma sexualidade que acontece no indivíduo que tem uma influência muito grande da turma. Né? Quantas vezes a gente não ouve as histórias que as coisas acontecem porque a turma pressionou, porque a turma provoca ou porque a turma cobra. E eu não acho que quando você chega aos 18 anos, se você não fez sexo ainda, você não é homem ou você não é menina. Você tem que se sentir preparado, você tem que sentir que, tipo, não, eu acho que agora é a hora e, tipo, é esse cara ou é aquela menina, entendeu? Você não pode sair, ai, porque eu acho que você tem que sair com aquele carinha ali, ó. Ai, por que você não sai com ele? É que você não pode ir na opinião dos seus colegas, você tem que ter a sua cabeça. Eles próprios acabam perdendo virgindade mais cedo, etc., por realmente essa falta de conhecimento sobre o assunto, então eles querem conhecer logo e tal, e às vezes acabam quebrando a cara e etc. Mas essa falta de informação faz que isso fique mais precoce, esse querer saber, conhecer, já que ele não tem essa informação com os pais, porque certas coisas você não acha na internet, num livro, tem que falar com outra pessoa que já viveu. Então fica mais difícil e às vezes eles querem procurar isso mais cedo para saber como é. O momento ideal para ela acontecer é quando ela acontece sem dor. Sem dor de cabeça, sem dor de consciência, sem dor no coração e sem dor no cotovelo. Parece uma bobeirinha discutir isso, mas quando você abre uma reflexão de verdade com o adolescente, a gente começa a pensar, poxa, será que a gente não está discutindo só dor de cabeça, que é gravidez e DST, e fica só dando camisinha para essa molecada, achando que só com isso a gente vai ter uma sexualidade saudável, quando ninguém discute dor de consciência, dor de cotovelo, dor no coração. Acho que discutir sexualidade é discutir mais amplamente. A informação hoje está mais aberta do que no passado. Mas se você falar de sexo vamos dizer assim, na rua, você fala sexo, as pessoas já te olhavam, que isso, menino? E tem a diferença de gerações, né? Eles têm uma opinião de uma geração e a gente tem de outra. Mesma coisa, o tipo de roupa que as meninas usam. Meu pai outro dia fez um rolê na fonte, nossa, eu só faltou pular do carro. Pelo amor de Deus, que vestidinho que essa menina tá usando. Dizem que a escola é nosso segundo lar. É lá onde encontramos amigos, aprendemos coisas novas e descobrimos novos horizontes. A escola deveria educar e complementar o que as crianças aprendem em casa. Inclusive eu acho que devia ter aula de educação sexual em todas as escolas, apesar de ser... Mas uma aula de educação sexual realmente, não aquela coisa eu também acho macilenta que em algumas escolas tem, que eles falam, vamos promover a educação sexual em escola pública. E aí põe aquela velha chata
sentada numa cadeira falando, sexo blá, 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 blá. Não, tinha que ser uma aula dinâmica, que todo mundo gostasse e realmente se interessasse pelo assunto sexo. Principalmente o professor de ciências dele agora está trabalhando bastante a educação sexual. Desde os métodos contraceptivos, ele está trabalhando bastante isso, eu achei super legal. Eu fui até conversar com a direção da escola, isso sobre as aulas do professor, eles vão trabalhar, inclusive agora vai ter uma feira de ciências na escola dele, e ele está trabalhando, inclusive, os métodos contraceptivos, os órgãos genitais feminino, masculino, então dividiu a classe em grupos, e eles estão trabalhando bastante sobre educação sexual. Na escola você aprende a parte científica do sexo ou a parte física, mas ninguém, ou falam-se muito pouco da parte psicológica, falam muito pouco daquilo que vai gerar o sexo, não só na questão de doenças, mas do seu comportamento com a sociedade, dos valores familiares. Se eu fosse uma educadora, eu faria questão que tivesse educação sexual nas escolas, mas assim, como o Cauê colocou, não de uma maneira chata, travada, antiga, e não só para se falar, por exemplo, do corpo humano, das doenças que pode se pegar. Não, eu acho que a educação sexual teria que envolver tudo, teria que envolver a parte psicológica dos adolescentes, sentimento deles, porque eu acho que tem muitas coisas que rola na cabecinha deles, porque eu também já fui adolescente, não nasci com essa idade, e que você não tem pra quem perguntar muitas vezes. Você não vai perguntar sobre sentimento pra sua mãe, coisas que você tá sentindo. Olha, na escola é mais complicado. O papel da escola é tão complicado que a escola ainda não acordou e não quer acordar para esse assunto. A escola é o espaço ideal, né, para se trabalhar a orientação sexual com crianças e adolescentes. Embora, para que isso efetivamente ocorra, haja necessidade de formação dos nossos professores. Principalmente na escola, onde o jovem passa boa parte do seu tempo, há que se ter uma orientação sexual adequada, até para completar aquilo que faltou dentro do lar. Seja faltou porque não foi possível em razão de tempo ou de convivência, ou seja, porque faltou em razão até de conhecimento dos próprios pais. Então acho que assim, é fundamental o diálogo. Se os adolescentes não têm essa liberdade com os pais, tenha com o pai de um amigo, tenha com um amigo mais velho. Na atual conjuntura que a gente está vivendo, não dá mais para você estar tendo certos tabus para estar respondendo, não. Eu acho que você tem que estar levando mesmo o diálogo, estar respondendo todas as dúvidas, que se eles não vierem esclarecer com a gente, não está tendo onde buscar mais respostas, né? Mas eu sou assim, favorável ao diálogo, né? Favorável assim, a uma confiança pré-estabelecida entre filhos e pais, e os filhos assistirem aquilo que os pais acham que eles devam assistir, né? Mas quem não busca assim na religião e na família vai buscar nos amigos, né? Vai buscar na sociedade, na televisão. Exato. As outras formas aí.